Excelente pergunta. Aliás, porque ele escreveu as cartas e ele estava plantando igrejas e ele estava imaginando que essas cartas um dia se reuniriam na Bíblia. Como que é? Como estava sendo? Existia um Novo Testamento já? Estava em formação. Veja bem, a revelação de Deus, ela é progressiva. O Antigo Testamento, ela é progressiva no Novo Testamento até Cristo. A revelação é progressiva até Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora, ele nos fala pelo Filho. Em outras palavras, ela é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Tá. Mas no tempo de Paulo e Pedro, já tinha consciência, eu vou te mostrar isso aqui na segunda carta de Pedro, já tinha-se consciência que o que Paulo escrevia já tinha o peso canônico. Ah, é? Olha aqui que coisa interessante. 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então Pedro, que é contemporâneo de Paulo, considera as cartas de Paulo como componentes das escrituras. Então a aceitação já foi praticamente imediata. Então, por que Paulo escrevia essas cartas? Então, ele escrevia porque certamente ele não podia estar lá presencialmente. Que tipos de carta Paulo escreveu? Paulo escreveu cartas às igrejas, Paulo escreveu cartas pastorais. Então ele escreveu para a igreja de Roma, ele escreveu para as igrejas da Galácia, ele escreveu para a igreja de Éfeso, ele escreveu para a igreja de Filipos, ele escreveu para a igreja de Colossos, ele escreveu para a igreja de Tessalônica, e ele escreveu cartas pastorais. O que é cartas pastorais? É carta de Paulo para pastores que trabalhavam com ele. Escreveu Timóteo, escreveu Tito e escreveu também o que nós poderíamos chamar de um memorando, que é a carta a Filemon. E daqui a pouquinho, se você quiser, a gente trata do que significa essa carta. Tá bom. Né? Então, esse é o conjunto de cartas que Paulo escreveu. Nós poderíamos pensar um pouquinho na cronologia delas. Tá. Primeiro, Paulo escreveu a primeira carta, foi Gálatas. Por que Gálatas? Lembra que a primeira viagem foi na região da Galácia, hoje Antioquia, certo? Quando Paulo retorna desta viagem, conforme Atos 14, 24, 26 e 27, ele reúne a igreja, compartilha com a igreja de Antioquia, que foi a igreja enviadora, quantas coisas fizera Deus por intermédio deles, não quantas coisas fizeram eles, mas quanta coisa fizera Deus, e como Deus abrir a porta do evangelho para os gentios. Aí os membros da seita dos fariseus descem de Jerusalém e dizem assim para esses crentes gentios que estavam sendo recebidos na igreja: se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. Isso é uma perversão do evangelho. Total. Isso é dizer que a obra de Cristo não foi suficiente, que o sacrifício de Cristo não valeu, que a morte de Cristo não é o suficiente, que só a fé em Cristo não basta. Então, foi preciso ter um concílio da igreja, o seu chazinho. Opa, valeu. Foi preciso ter um concílio geral na igreja para resolver o problema doutrinário. Aqui uma coisa importante, Vilela. Não se pode fazer missões se a teologia está ruim. Porque se a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Foi necessário que corrigisse a rota doutrinária da igreja. E esse concílio se reuniu com os presbíteros e apóstolos e tomaram a decisão, e escreveram a decisão, e comunicaram às igrejas. É só a fé em Jesus. E não a fé em Jesus mais a circuncisão. Não é só a fé em Jesus mais obras. Não é fé em Jesus mais ritual sagrado. É só Jesus que salva. A decisão está tomada, a decisão está escrita, a decisão está comunicada. Então Paulo escreve a primeira carta aos crentes da Galácia para refutar essa influência perniciosa dos judaizantes que queriam atrapalhar o andamento da igreja, minar a autoridade de Paulo como apóstolo e minar a liberdade dos crentes em Cristo. Então, Gálatas, eu diria para você que é a grande bandeira da liberdade cristã.
É a carta que, juntamente com Romanos, é a grande carta que inspirou os reformadores a dar o brado da reforma do século XVI. É só a fé em Jesus a condição para a salvação. Não se acrescenta mais nada. Essa é a primeira carta. Então ela é importantíssima nesse sentido, né? Fundamental. 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 É uma das cartas mais apologéticas de Paulo. E tem tudo a ver com a reforma, né, protestante. Para você ter uma ideia, um dos personagens mais importantes da história da igreja foi John Wesley, do século XVIII. E John Wesley, embora tenha sido criado numa vida de piedade, seu pai era pastor, sua mãe era uma mulher de oração, etc. e tal, mas a experiência de conversão de Wesley se deu quando ele ouviu a leitura do prefácio do comentário de Lutero à Carta aos Gálatas. Ali ele teve uma experiência profunda com Deus e passou a ser o homem que ele foi, o maior avivalista do século XVIII. O homem que teve a experiência não só de estabelecer a igreja metodista, mas que percorreu a Inglaterra e até hoje você recebe os impactos e influências da presença de John Wesley no século XVIII na Inglaterra. Depois dessa carta aos Gálatas, a outra carta, eu estou trabalhando a questão da cronologia. Tá bom. Você acha que seria bom? Eu acho melhor assim, numa linha do tempo, né? Numa linha do tempo. Então, depois Paulo foi para a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele passou então por Filipos, que ele saiu de Troade, desembarcou em Neápolis, que é a região portuária. Dali ele foi a Filipos, que era uma colônia romana. Depois ele foi para Tessalônica. Depois ele foi para Bereia. Depois ele foi para Atenas. Depois foi para Corinto. Só em Corinto é que ele se estabeleceu por um tempo maior, 18 meses. De Corinto, que fica... Coloca um mapa pra gente de novo. Ali, Kratos, Corinto ali, ó. Tá vendo? Perto de Atenas, tá vendo? Corinto, sim. Então, Corinto é uma região banhada por dois mares, o Mar Jônico e o Mar Egeu. Corinto era a capital de uma província, a província da Caia. Tá. Assim como lá em cima Tessalônica, tá vendo? Lá em cima Tessalônica era a capital da Macedônia. Então, só nesse mapa aí você tem 3 capitais de províncias. Você tem lá em cima Tessalônica, capital da Macedônia. Aqui no meio você tem Corinto, a capital da Acaia. E aqui embaixo você tem Éfeso, capital da Ásia Menor. Tá certo? Tá. Então ele ficou 18 meses em Corinto. De Corinto ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. E era enviado como essas cartas? Por portadores? Por portadores. Então ele manda essas 2 cartas à igreja de Tessalônica, na capital da província da Macedônia. Nessas cartas a doutrina principal é a escatologia, a segunda vinda de Cristo. Ele tratou dessa matéria lá. E por que ele escreveu? Aqui é muito importante entender isso. Hoje até o camarada que me pegou, o motorista do Uber, percebi que ele estava muito ligado à questão do misticismo, do sincretismo religioso, do gnosticismo. E é importante entender isso, porque Tessalônica é uma cidade grega. É a região de Filipe da Macedônia, de Alexandre o Grande, onde a importância... toda uma carga da cultura grega. Então você se lembra que quando Alexandre o Grande dominou esse grande império greco-macedônio, ele espalha a cultura grega, a cultura helênica, né? A língua grega. E qual era a base da cultura grega? Qual era a essência do pensamento grego? Era o chamado dualismo. O que é o dualismo grego? O grego acreditava que a matéria que você pega, esse copo, por exemplo, você está pegando e vendo, Sei. A matéria para o grego era essencialmente má. Tudo que é material tudo que é material é ruim. É ruim. Por isso que ele não acreditava na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. O espírito invisível e material era essencialmente bom. Com isso, os gregos entendiam que a morte era um prêmio. Por quê? Porque a alma, que é invisível e material, estava presa num claustro, numa masmorra chamada corpo, que é material, é mau. Então, quando uma pessoa morria na cabeça do grego, a alma, que é imaterial, que é pura, ela é liberta dessa prisão. Então, para eles, pensar em ressurreição era um contrassenso. Porque era pensar que aquela alma que fora liberta
na morte, voltaria ao claustro, à prisão do corpo. Então, esse pensamento grego entrou na igreja tanto de Tessalônica, que era uma cidade grega, quanto Corinto, que também era uma cidade grega. É por isso que Paulo trata em ambas as cartas sobre a questão da ressurreição da segunda vinda de Cristo. Porque era importante para corrigir. Falar para eles Por quê? isso. Porque os gregos estão errados. A matéria não é má. O nosso corpo, ele não é mau. Ele não é mau essencialmente. Essencialmente. O problema do corpo, por exemplo, foi Deus quem criou o corpo. O nosso corpo é redimido. Claro. E o nosso corpo vai ressuscitar. Então a matéria não é má. Isso é um pensamento equivocado. É por isso que os gregos imaginavam que Deus não pôde criar. Na cabeça dos gregos, o Deus verdadeiro tinha eons, ondas. Esses eons de Deus vão se distanciando de Deus, distanciando de Deus, distanciando de Deus. Então aquele eon lá no final, que não tinha mais nada a ver com esse Deus original aqui, é que criou. Porque se a matéria é má, ela não pode ter sido criada por um Deus que é bom. Ah, tá. Eles negavam a divindade de Cristo. Por que negavam a divindade de Cristo? É por isso que João escreveu o Evangelho, para provar que Jesus é Deus. Por quê? Porque os gregos não podiam imaginar que Porque Jesus... ele encarnou. Se ele encarnou e a matéria é má, então não pode ser bom. Se não pode ser bom, não pode ser Deus. Então negava a divindade de Cristo. Entendi. Então João escreve para dizer, não, a matéria não é má e o verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Então as cartas aos Tessalonicenses são escritas para corrigir esse problema da influência da cultura grega, do helenismo dentro das igrejas. Helenismo é a cultura grega. É. Cultura grega, exatamente. Então a gente vai perceber que cada carta trata de assuntos que eram pertinentes para aquela região. Exatamente. Os problemas que tinham. Tá. Paulo, via de regra, ou escrevia para responder alguma pergunta que era feita, ou escrevia para instruir a igreja acerca de alguma coisa que ela precisava. Ou escrevia também para alertar a igreja da influência perniciosa dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos que itinerantemente tentavam explorar as igrejas. E via de regra os falsos mestres estavam atrás do dinheiro do povo, não se importando com a vida espiritual do povo. Parece que não mudou muita coisa. Eu ia falar, né? Parece que estamos falando dos tempos atuais. É, né? Parece que sim. Sempre vai ter, né? Yeah. Essa mistura. Pois é. Aí você pode, na linha do tempo, depois Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso. Quando ele fica 3 anos em Éfeso, ele escreve... Coloca a foto de Éfeso, o Lene, é bonito pra caramba lá, né? Tem uns restos arqueológicos. Éfeso hospedava, para você ter uma ideia, o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. A cidade de Éfeso era um colosso, era um extraordinário. Era uma cidade magnífica. Era de Porto, era, né? Era a cidade portuária, né? Famosíssima. Era uma capital. Você teve lá, as ruínas de Éfeso retratam a grandeza da cidade. Você conseguir achar essas ruínas, Lene, são coisas... Mostra a pujança da cidade. E a cidade de Éfeso tinha 2 características. Era uma cidade extremamente idólatra, por causa do templo da deusa Diana, porque os nichos do templo, ou seja, as miniaturas do templo, eram o principal produto de souvenir para os turistas que chegavam e saíam. Que eram vendidos. E era uma cidade fortemente marcada pelo sincretismo religioso. E mais, uma cidade fortemente marcada pelo culto ao imperador como Deus. Então, ser cristão em Éfeso era uma luta. É por isso que Paulo diz que enfrentou feras. Ele enfrentou perigos, ameaças maiores do que suas próprias forças, a ponto de desesperar-se da vida. Olha lá, ó. Aí, olha aí. Caralho, que incrível. Isso são as ruínas. São as ruínas. Imagina isso no apogeu, né? No apogeu. Cidade de mais de 200 mil habitantes na época. Cara, e tinha um sistema de banheiros públicos, aí tudo que tá ainda... Ginásio, estádios, biblioteca. Cara, que coisa impressionante. E aí, então, Paulo estando nessa cidade, ele já saiu de Corinto, lembra que ficou 18 meses em Corinto? Não sei se vai achar também alguma representação artística de como poderia ser naquela época. Deve achar alguma coisa. De Corinto? Não, de Éfeso. E depois de Corinto. Né?